eu vou mostrar, revelar para você qual é a minha estratégia, que a gente aplica aqui na Leilões Investimentos, para identificar, como é que a gente faz para identificar os imóveis mais lucrativos nos leilões. Tá? Então, sim, você vai aprender qual é o meu método, tá? Qual é a minha estratégia. Né? Há 20 anos que eu venho fazendo isso, a gente já sabe um caminho muito bom. Então, olha só, se você vai chegando aí agora, você faz o seguinte, pega lá um papel, caneta, tá? Papel e caneta, para você anotar o que eu vou te passar aqui, tá? Então, enquanto aí o pessoal vai entrando, aí pode ser que vocês vá assistir esse vídeo depois, né, na gravação desse vídeo, mas aqui você vai ter efetivamente qual é a minha estratégia, tá? O meu método para identificar os imóveis mais lucrativos nos leilões, tá? Então, se você aprende isso na verdade é toda a essência, né, do negócio, identificar quais são os imóveis mais lucrativos, para você focar em cima desses imóveis. Alguém me perguntou, mas agora nesse período de crise, né, do corona, o que você acha? É o momento de comprar ou tirar o pé do acelerador? Mas olha só, pensa bem, nós somos investidores. A gente aproveita oportunidades, boas oportunidades. E geralmente as grandes oportunidades elas aparecem nas grandes crises. Essa é a verdade. Então as grandes oportunidades aparecem, surgem nas grandes crises. Então hoje, nesse momento, as pessoas estão com essa ideia, nossa, estamos em crise, não sabe o que vai acontecer lá na frente, a economia, como que vai ficar. Então o que está acontecendo na prática? A concorrência nos leilões, que é um fator, né, que assim não é um fator de impedimento ou um fator que dificulta a gente arrematar imóveis hoje com tranquilidade. É muita competição. Se você é investidor, você está vendo isso. Então, apesar que há aí centenas de leiloeiros, são milhares de leilões todos os dias, e você vai ver assim que tem milhares de pessoas concorrendo a esses imóveis todos os dias também. Então, o que precisa? Você precisa de estratégias para evitar essa alta concorrência. Tá? Evitar. Agora, quando tem uma super crise como essa que a gente está passando, as pessoas simplesmente estão achando que é o momento de ficar quieto e não fazer nada. Agora, pensa bem. A gente está falando aqui em comprar imóveis, tá? Mais barato para vender depois. Né? Vender com uma boa margem de lucro, mas ainda assim abaixo do valor de mercado. Então não adianta você comprar um imóvel, um leilão baixinho, e por ganância querer vender no valor de mercado. Não é essa, né, a melhor estratégia. Se você quer lucrar, né, a gente faz o quê, na verdade? O lucro está entre você, né, a saber aliar a margem de lucro que você vai ter com o tempo. Quanto menor o tempo, né, para você retornar o seu capital com lucro, mais lucro você tem. Então, a gente quer ganhar, lógico, quer ganhar tempo. Porém, né, quando se trata de imóveis, a gente está falando aqui pelo menos em média um ano. A gente, aqui na Leilões Investimentos, a gente sempre trabalha com essa ideia de um ano. Quanto eu busco lucrar, tá, em um ano? Quantos por cento em cima de um negócio, de uma transação dessa? Quanto? Então, o que a gente faz? Né? Aqui, por exemplo, a gente busca de 20% a 30% de lucro líquido ao final. Comparado com a opção que se tem com os bancos, tá? Com os bancos, com a taxa Selic a 3,75% ao ano, me fala o seguinte, quanto é que o seu capital está rendendo lá junto ao banco? Geralmente as pessoas colocam lá, né, na renda fixa, coloca lá no Tesouro Direto, faz algumas aplicações dessa forma. Porque as ações, né, bolsa, na verdade o risco é muito maior. Então quem gosta, quem tem lá um perfil mais conservador, né, ou um perfil aí não tão agressivo, está deixando o dinheiro lá no banco. Tá? Não está vindo dinheiro de volta para você, vai vir uma mixaria. Então, assim, primeira coisa, não tenha dúvida que o leilão de imóveis é um excelente negócio, desde que você saiba fazer, ok? Não há problema algum. Agora, o importante é você aproveitar as oportunidades. Esse momento de crise é um momento de comprar, tá? Porque se compra mais barato. Tem gente aí que está sem liquidez,
E às vezes, até mesmo fora do leilão, você pode achar oportunidades aí de pessoas que estão precisando fazer dinheiro. E agora, nessa crise, o pessoal segura, ninguém compra. É hora da gente, como investidor, comprar. Porque se você é investidor mesmo, você já tem um capital para fazer investimento. E esse capital não tem nada a ver com o valor, né, que você tem para sobrevivência, a sua reserva, seja lá o que for. Ah, minhas receitas caíram, tal. Você tem a sua reserva lá. Ok? Agora, dinheiro para investimento são duas opções. Ou você vai fazer renda com ele, ou você vai fazer ganho de capital. Você vai investir esse dinheiro para ter ganho de capital ou para ter renda. No caso dos imóveis, ganho de capital é você comprar mais barato e vender mais caro. Tá? E no caso da renda é você comprar e locar. Eu tenho um investidor aqui, por exemplo, que ele só compra para locar. Ele só gosta de locar. Ele quer formar um patrimônio, né, só locando imóveis, todo tipo de imóvel, seja residencial, seja o comercial, para se buscar uma renda mensal que banque ele. Né? Isso é independência financeira. Tá? Então, independência financeira, você vai ter que, se você está buscando isso, você tem que buscar na renda passiva. É fazer uma renda passiva, né, que te dê essa tranquilidade que você está buscando aí todo mês. Lógico, uma margem de segurança. Agora, o ideal, meu capital está pequeno. Então, se o capital está pequeno, então o seu foco vai ter que ser em crescer esse capital primeiro. O que seria um capital ideal? Eu penso, a partir de R$ 1 milhão. A partir de R$ 1 milhão para frente, o jogo muda. Né? É uma outra cabeça, uma outra forma de fazer negócio. Né? Hoje, você vende todo tipo de imóvel. Ah, mas um imóvel de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, vende? Lógico que vende, tem comprador para eles. Você entendeu? E quem tem dinheiro de verdade, na verdade, não está passando em crise nenhuma financeira aí, para quem já tem um capital separado para isso. Ok? Então, para nós, investidores em imóveis, o momento agora é de comprar. Tá? De comprar aproveitando a situação que se está. Né? Ou seja, aproveitando a crise aí, tá? Aproveitando a crise, vamos comprar mais barato. Como eu falei, tem pessoas vendendo imóveis, que né, nem leilão, porque está precisando fazer dinheiro, ou de repente é um empresário que tem imóvel. Então você tem que estar atento às oportunidades. Nos leilões a gente está tendo também oportunidades, com uma concorrência menor. Tá? Uma concorrência menor. Então, você tem que aproveitar isso, ok? Então, respondendo aí, né, a muitos que estão perguntando se o momento agora é de comprar ou de vender, eu não tenho dúvidas, o momento agora, para nós investidores, é a hora de comprar. Para quem está com capital separado para isso. Agora, tem gente que está com capital curto, né? Aquele investidor menor que está com o dinheirinho contado ali e está sem reserva para sobrevivência. E teve queda na receita em razão da situação que a gente está. Aí você vai ter que segurar. Né? Vai ter que segurar, porque se você só tem aquele capital, não tem reserva, aquele capital de investimento passa a ser sua reserva. Né? Isso, mas pode ser que alguma coisa aconteça, que o mercado não volte, né? O comércio, os serviços aí, se leva um tempo para engrenar. Se você não tem reserva, né, então você tem que dar uma segurada realmente, tá? Mas se você tem capital e tá, né, com dinheiro ali para sua sobrevivência, o dinheiro agora é a hora de investir. É o que eu falei, leilões de imóveis é um excelente negócio e agora com essa crise passa a ser mais interessante ainda para quem sabe o que está fazendo, para quem conhece um pouco o mercado, tá certo? Então, agora é a hora de buscar as boas oportunidades, tá? Buscar e comprar imóveis. Mesmo porque você vai comprar um imóvel, você vai desembaraçar, você vai levar um tempo para vender. Não é isso? Então, como eu falo, aqui na Leilões Investimentos, a gente sempre trabalha dentro aí de um ano. A gente busca sempre pensando no retorno de um ano. Quanto eu vou buscar de retorno, de lucratividade em cada arrematação dentro no período de um ano, entre comprar, desembaraçar e vender. Tá? O imóvel. E estou falando aqui em lucro líquido. Líquido. Depois de vendido o imóvel, recolhido todos os impostos, né? Pago todas as contas, todas as despesas, quanto que eu ponho no meu bolso? Quantos por cento? Ok? Você tem que comparar isso. Agora sim, também não adianta ser ganancioso. O cara fala, mas a renda fixa está dando lá 3, 4, 5% ao ano. E você quer ganhar 200% no ano, cara? Pode até acontecer, nos leilões pode acontecer. Porém, não é o normal. Tá? Vamos dizer assim, não é o normal. Então a gente parte, vamos dizer assim, aqui nessa nossa conversa, do que é mais normal acontecer. Ok? Então, hoje, como eu falei, você buscar aí
de 20 a 30, 35%, às vezes você chega nos 40% de lucro líquido em um ano, é um excelente negócio para quem tem visão, para quem é investidor de verdade. É só buscar as boas oportunidades. As oportunidades realmente corretas, tá certo? Então, nessa live aqui, o que eu vou estar falando é exatamente isso. Uma estratégia, um método que a gente usa aqui para identificar e selecionar aqueles imóveis que são lucrativos. Como é que eu vejo se um imóvel é lucrativo ou não para eu lançar e arrematar e comprar esse imóvel? Lembrando que, na hora de vender, você vai vender abaixo do valor de mercado. Você não vai vender esse imóvel no valor de mercado, a menos que seja um imóvel com grande demanda, né? Com uma grande demanda e uma alta liquidez. Então, nesse caso, ótimo, você vai vender pelo valor de mercado, ok? Porém, você, né, pode comprar um imóvel, né, que ele não tem uma liquidez 200%, 100%, mas você dá liquidez nele, além de outras, né, estratégias que se usam para se dar liquidez no imóvel. Uma delas, né, é você, logicamente, vender abaixo do valor de mercado. Tem gente que compra imóvel só porque vê aquilo como uma boa oportunidade, né, que o valor está muito bom em relação ao que se tem no mercado, que está sendo oferecido no mercado. Então é interessante você ter essa visão de comprar no melhor preço, no menor preço possível, para poder vender depois abaixo do valor de mercado para dar maior liquidez, né, na venda, maior liquidez ao imóvel, tá? Pensa sempre nisso daí. Isso é importante você saber, ok? Então, aproveita aí, ó, compartilha com outros investidores. Você tá aí, vamos lá, pega aí o celular, compartilha com quem você conhece que também investe ou tem interesse em investir, porque essa aqui é uma live super importante, tá? E bastante relevante para quem que está ou quer entrar nesse mercado de leilões de imóveis, tá? Porque eu vou passar aqui, como eu falei agora, eu vou passar aqui para você uma estratégia, um método para você identificar e selecionar os imóveis mais lucrativos, ok? Além de ser um investimento altamente seguro, ou você está comprando com o banco, ou você está comprando na justiça, e se você fez análise documental tudo certinho, você não tem risco. Não tem risco de perder capital. Tá? Não tem risco. Mas se algum fato superveniente que você não tinha como saber ocorrer, o máximo que vai acontecer é você pegar o seu dinheiro de volta e partir para outro. E, logicamente, para quem está nesse mercado, trabalha de forma mais profissional, já sabe meios, formas de você acelerar todo tipo de procedimento. Até para trazer o dinheiro de volta, pegar o dinheiro de volta, não perder o dinheiro que pagou para o leiloeiro, não se perde esse dinheiro se o leilão for cancelado por algum motivo que você não viu na análise da documentação, né? E talvez é um fato superveniente, não tinha como você saber, mas a análise da documentação é fundamental para você, né, não comprar aí um imóvel com problemas de documento e você ficar anos aí depois para liberar. Ok? Nós já falamos aí em outra live sobre isso daí. Então, o que eu quero falar nessa live aqui é o método. Então, lá, pega o papel, vai lá, se você não pegou ainda, vai lá, pega o papel, pega uma caneta, porque o que eu vou te passar aqui é muito relevante, é super relevante. E você tem que estar atento para isso. Você seguir esses passos que eu vou te falar aqui, tá? Você não vai errar. Você vai comprar o imóvel certo, vai fazer o procedimento certo e com a prática, né, você vai se tornar um especialista nisso, em localizar, identificar e selecionar os imóveis mais lucrativos. Tá? É o que se busca nesse tipo de negócio, que são os leilões de imóveis. Tá? Que eu já estou há 20 anos fazendo isso daí. Eu vou te passar aqui, né, qual é a forma, né, que a gente usa para comprar, né, para comprar esses em leilões de uma forma segura, né? Uma forma segura, sabendo que eu estou comprando realmente um imóvel que eu vou lucrar em cima depois quando eu vender. Então, o nosso tema aqui é esse, tá? A minha estratégia para identificar os imóveis mais lucrativos nos leilões, tá? Eu vou te passar aqui o meu método, tá? O método que a gente usa aqui na leilões e investimentos. Eu vou te passar aqui 6 passos, tá? É um método de 6 passos para você. É o primeiro passo que você vai ter que fazer para identificar boas oportunidades, se o imóvel, né, vai ser interessante para você ou não. Então, existe um procedimento. Né? Aqui é um método, é um passo a passo, é uma receita para você
seguir. E eu vou estar passando aqui nessa live. Se você não pegou, corre lá, pega um papel, pega uma caneta, aproveita para compartilhar. Curta também aqui a nossa página, tá? Curta, porque quando tiver uma outra live, você vai ser notificado para não perder informações relevantes. Então, curta aqui a nossa página e compartilhe também essa live com outros, tá? Porque isso aí você faz o canal, aqui a nossa página, na verdade, crescer mais e também você é notificado, né, de outras lives, né, de outros vídeos que eu gravo, né, faço gratuitamente para te mostrar os caminhos aí que você deve percorrer para não perder dinheiro nos leilões, tá? Ou deixar de ganhar o dinheiro que você pode ganhar. Acaba deixando dinheiro na mesa por falta de um conhecimento, às vezes uma informação que faz toda a diferença. E muita coisa que você aprende não é lendo, tá? É ouvindo experiência de outros que já estão há mais tempo nesse mercado. Eu já estou há 20 anos trabalhando com leilões de imóveis, tanto quanto advogado especialista, como também investidor. Então eu vou te passar aqui realmente o que funciona para nós, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, quando você entra nesse mercado de leilões, se você já está, a primeira coisa que você, hoje, né, considerando a nossa realidade hoje, primeiro é você fazer uma seleção dos leiloeiros menos concorridos. Tá? Porque hoje tem centenas de leiloeiros no Brasil que estão levando imóveis a leilão, tanto leilões judiciais quanto leilões extrajudiciais. Ok? Agora, tem leiloeiros muito concorridos. Você vai ficar lá participando de 2, 3, 4, 10 vezes, 20 vezes, não vai conseguir arrematar. Por quê? Porque está todo mundo lá. Está todo mundo lá. É o caso do Zuckerman, por exemplo, né? Da Mega Leilões. Então existem aí, porque esses leiloeiros são muito conhecidos. E eles têm uma divulgação muito forte na internet. Então, quando alguém vai pesquisar leiloeiros, acham os mesmos leiloeiros. Porém, existem vários, centenas de leiloeiros que eles não investem, né? E eles também não têm muita quantidade de imóveis. Então, o que acontece? Esse pessoal geralmente não é encontrado facilmente. Geralmente só quem é da região ali que conhece. Mas hoje, com os leilões sendo eletrônicos, você pode e deve participar de leilões, desde que o imóvel seja bom, em qualquer lugar. Nós arrematamos imóveis em Cuiabá, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Minas, entendeu? Em Brasília, em qualquer lugar, em São Paulo, que é o normal. Então, hoje, sendo os processos digitais, a maioria, ou você tem um advogado correspondente, e sendo os leilões eletrônicos, você não precisa, né, se preocupar, porque eu tenho que arrematar um imóvel aqui pertinho, porque eu tenho que ir lá ver o imóvel. Nossa, tem muito mito aí, tá? Muitos mitos que impedem você de lucrar corretamente. A gente arremata imóvel sem sair daqui. Tá? E sim, a gente não precisa ver o imóvel. Por quê? Porque a gente não vai morar no imóvel. A gente só precisa das informações gerais e essenciais para definir se é ou não uma boa oportunidade, se é um bom imóvel ou não para se arrematar. Okay? Mas isso aí fica sendo um outro assunto. Mas o primeiro passo, anota aí. Você precisa buscar e selecionar os leiloeiros menos concorridos. Para quê? Para reduzir a concorrência. Para que você consiga comprar no menor preço possível. Se você conseguir comprar com um lance e ninguém mais lançar, nossa, isso aí é o ideal. E a gente cansa de fazer assim. Né? Ou a gente lança e só a gente lança. Por quê? Porque a gente escolheu os leiloeiros menos concorridos. Ok? E se você tiver, dependendo do capital que você tiver, não fica com medo de arrematar imóveis mais caros. Porque hoje tem mercados para todo tipo de imóveis. Você só tem que comprar o imóvel certo no lugar certo. Então, imóvel de R$ 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, normal, e se vende muito bem, dependendo, né, se você comprar o imóvel certo no lugar certo. Então, o imóvel de alto padrão tem demanda, tem um público específico para isso, e a grande vantagem é que nesses leilões você tem menos concorrência, tá? E você vai vender para pessoas que não precisa ficar financiando com a Caixa, né, ou com outros bancos aí. Então, tem a sua vantagem. Então, de repente, pensa nisso, pode ser um foco, dependendo do capital que você tem. Ok? Então, buscar leiloeiros menos concorridos. Dentro do nosso curso, do meu treinamento, né, que é o método Análise Pro, nós temos lá uma aba relacionando todos os leiloeiros menos concorridos que a gente identificou, selecionou e a gente utiliza aqui também.
ok? Mas, assim, por mais informação que você tenha, você jamais vai conseguir acompanhar todos os leilões do Brasil. Você não vai conseguir, tá? Porque são, né, são muitos, né? Muita quantidade você não consegue. Então, importante é você focar naqueles leiloeiros menos concorridos que você já teve alguma experiência, tá? Então, se você faz parte do nosso treinamento, né, do nosso curso online, você já tem isso lá dentro do curso, numa aba lá, né, como bônus lá para você, uma relação desses leiloeiros, tá? Se você ainda não faz parte, você tem que pesquisar esses leiloeiros, mas é ideal você ter esses leiloeiros menos concorridos, ok? Agora, uma outra questão também, tá, que você pode falar, mas quer dizer então que nos leiloeiros mais concorridos eu não consigo arrematar lá? Consegue, a gente arrematou no Zuckerman, por exemplo. Só que aí você tem que ter estratégias para fugir, né, da alta concorrência nesses leiloeiros mais concorridos. Tá? Mas esse é um outro tema que a gente discute, né, uma outra oportunidade. Existem formas assim. Vamos lá, esse é o primeiro passo, buscar os leiloeiros menos concorridos. Isso é o ideal. Segundo passo, tá? O que nós fazemos aqui? A gente separa os apartamentos e casas em condomínio, casas dentro de condomínio, que tenham lá no edital do leilão, né, eles estão indo a leilão com lance inicial de 50% a 60% do valor de avaliação. Então, existe uma avaliação judicial, se for um leilão judicial, ou avaliação do banco, e você vê que pelo edital, esse imóvel, isso é informação do banco, tá? Ou da justiça. Lá está dizendo que o lance inicial corresponde a 50% ou 60% do valor da avaliação que eles apresentaram lá. Não quer dizer que essa avaliação esteja de acordo com a avaliação de mercado. E geralmente costuma não estar, especialmente nos leilões extrajudiciais. Hoje você vai ver muitos leilões extrajudiciais que a avaliação que o banco coloca lá está totalmente fora de mercado. Então, ainda que ele venda pela metade do valor, ainda esse valor é alto. Ok? Então, você tem que tomar esse cuidado. Então, apartamento é porque é muito mais fácil, né, de você avaliar, tá? E só que é mais concorrido. E casa em condomínio funciona super bem, porque as pessoas querem segurança. Então, uma casa, hoje um imóvel dentro de um condomínio já traz segurança, dependendo da cidade, logicamente. Se for uma cidade menor, não tem nenhum problema. Casa sem estar dentro de condomínio, uma ótima opção. Tá? Então, tem bairros, por exemplo, em São Paulo, que é muito comum comprar casas lá, se vende super bem. Depende, você tem que analisar o mercado, ok? Mas você separa lá nos editais, nesses leiloeiros que você já separou, você começa a pesquisar e começa a separar todos os imóveis, apartamentos e casas, né, que estejam, de acordo com a informação lá no edital, que eles estejam de 50% a 60% abaixo do valor de avaliação que está lá. Seleciona esses primeiro e vai focar nesses aí, ok? Então eu separei os leiloeiros que eu vou fazer pesquisa, que eu vou buscar oportunidades. Nesses leiloeiros eu busco apartamentos e casas. Logicamente, se você falar, mas eu conheço bem fazenda, eu conheço bem prédio comercial, sala comercial, tem vários outros tipos de imóveis, ok? Importante, se você, esse aqui, apartamento e casa, são os mais comuns. Agora, o ideal, se você manjar terrenos, excelente para entrar também nesses outros tipos de imóveis, tá? Eu tô colocando aqui o que é mais básico das pessoas fazerem, ainda mais para quem não tem muita experiência. Esses imóveis, apartamentos e casas, ainda mais dentro de condomínio, são os mais tranquilos para você, de repente, focar e também ter um ótimo resultado. Bom, então eu separei, né, as oportunidades, né, de imóveis, de apartamentos e casas, especialmente casas dentro de condomínio, que estão abaixo, 50% a 60% abaixo do valor de avaliação judicial ou extrajudicial. Ok, terceiro passo. Nós fazemos aqui uma triagem dessas oportunidades que eu separei de 50% a 60% abaixo do valor. Eu faço uma triagem no Google. Para quê? Tá? Para levantar o real valor médio de mercado daqueles imóveis. A avaliação que a justiça colocou ou que o banco colocou não quer dizer que não vai acreditando naquelas informações, não. Achando que aquilo lá está correto. Não vai estar. Ou pode estar até abaixo. Você entendeu? Melhor, se estiver abaixo, né? Aí você vai descobrir. Nessa triagem, você vai descobrir, né, o que é o real valor médio de mercado desses imóveis.
E aí você vai começar a entender quais os leiloeiros, ou justiça, ou bancos, que fazem avaliações mais de acordo com o mercado, ou abaixo ou acima. Aí você vai começar a conhecer melhor quem é quem nesse mercado, em termos de leiloeiros, em termos de justiça, em termos de bancos, entendeu? Quem trabalha como, tá? Quem faz a avaliação correta no caso da justiça ou no caso do banco, para você depois ir mais certo nessas oportunidades, tá? E nesses leiloeiros, e nesses bancos e justiça também. A triagem é muito fácil de fazer. É você pegar o endereço do imóvel, né? Da casa ou do prédio onde está o apartamento, coloca no Google. Tá? Coloca lá o endereço. O Google vai puxar naquele prédio, tá? Quais os apartamentos que tem à venda e por qual valor. Como casa também naquela região. Ok? Então você faz uma triagem. Logicamente que existem alguns passos para você fazer essa pesquisa, mas isso é para você ter uma noção daquelas oportunidades que você separou, quais delas estão, né, realmente de acordo com o mercado. Se tiver muito acima, o valor de avaliação tiver muito acima do valor de mercado que você fez na triagem, esquece, você já descarta essas oportunidades, porque o valor do lance inicial já não vai compensar, ok? Se estiver muito fora. Aí você vai selecionar só aqueles que passaram, ou eles estão de acordo com o mercado, ou pouca coisa acima, ou estão abaixo. Se estiver abaixo, aí sim. Aí a coisa passa a ser muito rentável. Se o valor de avaliação estiver abaixo da média de mercado que você levantou na triagem que você fez lá no Google, aí sim você está com uma excelente oportunidade. Então as melhores oportunidades, as mais lucrativas, são aquelas que na hora da triagem você verifica que o valor de avaliação lá na justiça ou que o banco apresentou, lá que vai estar lá no leiloeiro informado, está abaixo do valor de mercado. Mas isso acontece? Acontece. Acontece. Quanto mais oportunidades você pesquisar, mais oportunidades dessas você vai encontrar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você acha que ganhar dinheiro, né, e ser altamente lucrativo não vai dar trabalho nenhum? Isso não existe. Ok? É trabalho. Só que pouca gente está disposta a fazer isso. Se você faz, você já vai se diferenciar da maioria. Ok? Bom, esse foi o terceiro passo. O quarto passo, tá? Esses imóveis que fizemos a triagem e nós selecionamos, né, fizemos uma triagem, né, uma primeira triagem. Então, o que a gente faz? Agora a gente vai fazer uma segunda triagem. A gente pega esses imóveis e agora, né, que estão de acordo com o valor de mercado, um pouquinho acima ou abaixo, e vamos pegar esses imóveis e agora a gente vai confirmar essa média de mercado como? Por telefone. Ligando para quem? Imobiliárias, corretores e até mesmo lá no prédio do imóvel, para saber, tá, qual seria o valor de liquidez desses imóveis. O que é o valor de liquidez? Aquele valor que facilita a venda. Não é aquele valor, tipo, que tem corretor que vai te falar o seguinte, esse imóvel, o valor de mercado dele é 200 mil, tá? Mas para vender, você tem que vender ele por 100. O cara quer vender porque ele quer ganhar, né, a corretagem dele. De repente, cuidado com as informações que você pega. Porque o cara vender no valor que ele quer vender só para ganhar a corretagem, né, mais vezes, é diferente do valor de liquidez. Valor de liquidez é por quanto as pessoas estão dispostas a realmente pagar por aquele imóvel. Ok? Onde você vai ter uma facilidade para vender esse imóvel mais rapidamente. Ok? Mas quanto tempo leva para vender o imóvel? Aqui a gente trabalha com de 3 meses a 6 meses para uma venda. Ok? Por isso que a gente trabalha com prazo de 1 ano, mas tem coisa que funciona muito rapidamente. Depende da qualidade do imóvel que você arrematar. Ok? Então, primeiro, esse é o quarto passo, né? A gente confirma essa triagem que a gente fez no Google, agora com o telefone junto a parceiros que a gente tem aqui. A gente tem parceiro, mas se você não tem parceiro, você vai fazer isso com o tempo. Tá? Você vai confirmar o valor de mercado, a média de mercado e valor médio de mercado e valor de liquidez, que seria o valor ideal para venda. E você vai ter essa informação antes de entrar no leilão. E é isso que vai te dar segurança que se você comprar aquele imóvel da forma correta, do preço correto, você vai conseguir vender por um preço de liquidez e retornar o seu capital mais rapidamente. Ok? Então esse é o quarto passo. Quinto passo. Os confirmados, depois que eu fiz agora essa segunda triagem, os confirmados, o que a gente faz? Os imóveis que a gente viu que é uma boa oportunidade, logicamente que tem que se fazer análise da documentação também. Mas esses confirmados, a gente está falando aqui sobre mercado,
Os confirmados, o que a gente faz? Pega essa oportunidade, agora a gente vai fazer uma terceira coisa. O que é? A gente pega os dados desse imóvel, que já foi feita uma primeira triagem no Google, uma segunda triagem com as ligações, a gente coloca numa planilha que a gente chama planilha de previsão de custos e lucro líquido, né, que a gente vai ter ao final. Nós temos aqui uma planilha, né, uma planilha onde você pega as informações do imóvel, qual é o valor do IPTU, qual é o valor do condomínio, quanto vai gastar de TBI, né? Pega todos os gastos que eu vou ter com aquele imóvel, caso eu venha arrematá-lo, tá? E aí eu coloco isso na planilha que nós temos, é só inserir essas informações, ela já dá o resultado, tá? Já dá o resultado para eu saber o quê? Primeiro, qual vai ser qual é o valor de todos os meus custos? Qual é o valor final de todos os meus custos? Por quê? Para você não se surpreender. Depende, você está com 100 mil reais, mas você só tem 100 mil reais. Ué, você não pode arrematar um imóvel dando um lance de 100 mil reais. Não pode. Por quê? Porque você vai ter outros gastos. Você vai ter gasto com TBI, você vai ter gasto com leiloeiro, né? Você vai ter gasto depois com cartório, você vai ter gasto. Então, se você tem outros gastos, e esses gastos que a gente calcula nessa planilha de previsão de custos e lucro. E aí eu quero saber o seguinte, que lucro eu estou buscando? Né? Eu estou buscando um lucro de 20% líquido no final. Ou 25%, ou 30%. Você vai definir. E eu tenho que considerar isso. Aí, qual é a informação relevante que essa planilha me dá automaticamente? Ela vai me dizer que naquela oportunidade, naquele imóvel, eu posso lançar até X valor, para pagando todas as despesas e vendendo por um valor abaixo de mercado, que é o valor de liquidez, eu consigo obter o lucro que eu estou buscando, que é 20%, 25%, 30%, 40%, que seja. Tá? Ao final. Então, essa planilha me dá essa visão. Primeiro, o que eu vou ter de gastos, de despesas com essa arrematação, qual é o lucro que eu quero no final, quanto que eu tenho o máximo que eu posso lançar para me garantir esse lucro no final após abatidas todas as despesas, inclusive com imposto de renda, com corretagem, todos os custos. Então nós temos essa planilha, se você faz parte do nosso treinamento, do nosso curso, você já tem isso lá na plataforma, né? Já existe lá a planilha pronta, é só você lançar as informações, ela vai te falar exatamente quais todos os custos que você vai ter, qual é o máximo que você pode lançar para poder, por quanto você vai ter que vender o imóvel, para saber quanto, até onde você pode lançar para obter a margem de lucro que você está buscando. Essa planilha já dá todas essas informações. Ou seja, você jamais deve entrar em qualquer tipo de leilão sem uma planilha dessa. Porque se você não tiver essa planilha, você está dando tiro no escuro. Aí o cara não sabe por que teve prejuízo. Ué, teve prejuízo porque se aventurou, simples. Como é que você vai entrar, dar lance, sem saber quais os custos totais? Né? Previsão dos custos totais. Como é que você vai dar um lance sem saber até onde você tem que lançar para garantir ao final uma margem de lucro que você está buscando? O que a gente tem aqui de imóveis, de situações que a gente entra, depois a gente para e começa a observar o cara fazer besteira, o cara compra um imóvel, não tem como ele lucrar nesse imóvel. Não tem como, mas o cara não fez conta, ele não tem uma planilha. Tá? Então, se não tem isso, você está dando tiro no escuro. Você vai perder dinheiro. Ou vai deixar de ganhar dinheiro. Tá certo? Porque não tem como entrar em qualquer tipo de leilão sem uma planilha como essa. Tá? E a gente tem uma planilha dessa pronta dentro do Análise Pro, que é o nosso treinamento específico para investidores. Tá? Investidores e corretores de imóveis. A gente tem um treinamento online para corretor e investidor de imóvel, onde já tem essa planilha pronta lá, é só você preencher, você vai saber exatamente até onde você pode lançar, quais serão todos os custos com aquela arrematação. E varia de imóvel para imóvel. Varia de imóvel para imóvel, ok? E por fim, tá? A partir do momento que a gente já tem essa planilha pronta, a gente também tem um método que a gente aplica, que também não é assunto dessa live aqui em específico, que é como a gente confirmar a liquidez do imóvel. Você tem que estar seguro que esse imóvel tem liquidez. Um outro erro que eu vejo muito, né, investidores cometerem é que o cara compra o imóvel e ele acha que o imóvel tem liquidez, ele não confirma essa liquidez. Você tem que ter um método, tá, para confirmar a liquidez desse imóvel.
Tá? Ou seja, qual a velocidade prevista de venda desse imóvel? Porque isso é que vai determinar o retorno do seu capital e vai dizer se você vai ter lucro ou prejuízo. Ok? Então isso é importante. Cuidado com o que você ouve de corretores de imóveis aí. Porque o cara, às vezes, ele joga um preço nada a ver. Né? Falou, tá, mas então me arruma mas tem que vender por metade do valor. Então me arruma um imóvel desse aí que eu compro. Você tem? Não, não tem. Então é o valor que ele quer vender. Não é o valor de liquidez, que as pessoas estão dispostas a pagar. Então existe método para tudo. Viu? A partir do momento que você tem método para fazer as coisas, pronto, você só segue o método da sua cabeça tranquila e você para quando tem que parar. Tá? No leilão você não vai ficar lançando lá fora do valor que você já calculou, que você não pode ultrapassar aquele valor, sob pena de você não ter o lucro desejado, ter um lucro menor ou até mesmo ter prejuízo. Então você tem que ser fiel ao seu planejamento. Então não se entra num leilão de imóveis sem planejamento. E aqui eu te coloquei 6 passos. Buscar leiloeiros menos concorridos, selecionar dentro desses leiloeiros apartamentos e casas em condomínios com 50% e 60% do valor de avaliação, você olha isso no edital, fazer uma triagem no Google primeiro para levantar o valor médio de mercado daquele imóvel, depois selecionar aqueles que estão, né, dentro do valor médio, um pouquinho só acima ou abaixo, e aí você vai pegar esses selecionados, fazer uma segunda triagem, que é por telefone, junto a corretores, junto a imobiliária, junto ao prédio, tá ok? E depois de feito isso, aí você pega então os imóveis que sobraram ali, que passaram por essas triagens, primeira e segunda triagem, e você pega os dados agora e joga numa planilha de previsão de custos e lucro, tá? Para você saber exatamente quais são os custos todos com essa, que pode, a previsão de custos totais com essa arrematação, para você saber até onde você pode lançar para ter o lucro que você está almejando naquela transação. Isso varia de imóvel para imóvel, depende muito também da liquidez. Tá? Coloca nessa planilha. E depois você confirma a liquidez desse imóvel. Feito isso, e feita, logicamente, a análise correta da documentação, aí você entra no leilão. Aí você vai com tudo, mas dentro do seu planejamento. Fazendo dessa forma, dentro do seu planejamento, o que acontece? Você não tem risco de levar prejuízo. Tá? Você não vai ter risco de levar prejuízo, desde que você faça da forma correta. Ok? Então, olha só. Esse aqui é o caminho. Se você anotou aí, é exatamente esse o caminho que você tem que percorrer. Caso você fale assim, nossa, cara, pô, você já tem tudo pronto aí. Eu queria, pô, já ter tudo pronto aí direto no assunto. A gente tem sim um treinamento aqui que eu formatei para investidores e corretores de imóveis. É para quem quer também prestar uma assessoria para investidores ou quem está querendo arrematar com total segurança e lucro. Ok? Se você quiser me ajuda nisso, a Camila vai colocar aqui no chat o contato de WhatsApp. Você clica nesse link aí você conversa com a Camila. E essa semana especificamente, tá? A gente está com uma oferta super exclusiva para investidores, que é só essa semana aqui, amanhã na verdade. Então, você já chama ela aí no WhatsApp e veja qual é essa proposta que a gente tem, caso você tenha interesse, tá bom? Mas eu já coloquei, anoto o que eu passei para você, ok? Aí segue um planejamento, segue um método, tá? Nós temos o nosso método, é o método Análise Pro, ok? Método Análise Pro é o nosso método para arrematar imóveis em leilões com total segurança e lucro. Se isso interessa para você, se você já quiser pegar tudo mastigado, eu sou assim. Eu pago para pegar tudo mastigado, porque o cara já estudou, já fez o que tinha que fazer, eu já pego pronto. E pelo preço compensa demais a conta, geralmente é assim. Se você tivesse esse interesse, você vai falar com a Camila aí, e ela vai passar para você como você pode adquirir o nosso treinamento, que é 100% prático e formatado para investidores, para você ter isso já tudo mastigado. Ter essa planilha, né? Ter o nosso método de confirmação de liquidez, né? De margem também, tudo é método, tudo é método. Porque você tem um checklist para você ver a documentação, para não errar. E não precisa ser advogado para fazer isso. Não precisa, você só tem que saber ler. Quem sabe ler, sabe fazer análise de qualquer tipo de documentação de leilão. Tá? Hoje a gente tem mais de 400 investidores no Brasil que já fazem isso, sem precisar de uma assessoria especializada para arrematar imóveis em leilões. Você não depende dos outros, você vai na sua velocidade com segurança maior. Você está colocando dinheiro, né,
Então, é importante aí que você saiba o negócio que você está pondo, né, que você está pondo dinheiro, tá? Isso é muito importante, tá? Muito importante. Como saber se o leiloeiro encontrado na internet é oficial? Isso é simples de fazer. Você vai no tribunal, né, no site do tribunal daquele estado e verifica se ele está lá oficializado. Então, existe uma relação no Tribunal de Justiça do Estado. Ok? É, aquela relação de imóveis que fica no site da Caixa, que após o segundo leilão, né, sem serem rematados, ficam abertos para a venda online direta, pode ser alguma oportunidade, pode ter. Rapaz, é muito difícil. É difícil achar uma boa oportunidade lá, porque os valores estão muito acima do valor de mercado. Tá? Mas a gente sabe também que você pode pedir, de repente, para o corretor que cuida lá, né? Geralmente tem uns corretores, para, assim, se eles fizerem uma revisão, uma reavaliação, aí sim pode ter uma ótima oportunidade. Muito difícil de achar, tá? Porque são imóveis que não foram arrematados em 2 leilões, estão indo lá, agora ficam para venda direta. Mas talvez aí o pulo do gato seja você tendo contato com aqueles corretores da Caixa, pedindo, falando, ó, tá fora do mercado. Pede a reavaliação. Aí sim pode voltar com um valor bem melhor. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá? Mas olha só. Imóvel ocupado deve ser sempre descartado? Jamais. Gente, 90% dos imóveis em leilões estão ocupados. Tá? E não há nenhum problema. Tem uma live aqui no Face, né, aqui na minha página. Foi a live anterior, da semana passada, eu falei sobre isso, sobre a desocupação de imóveis. Então, Joseli, dá uma olhada lá. Porque lá, assim, você não precisa ter nenhuma preocupação com imóveis ocupados. Nenhuma, nenhuma. Porque 90% vai estar ocupado e não tem problema nenhum. Você vai desocupar sem nenhum problema, se fizer da forma correta. Para saber todos os detalhes, você assista aqui mesmo, procura aqui na página do Face, uma live, né, que eu gravei, que foi anterior a essa daqui, onde eu falei sobre isso. Como você acelera a desocupação do imóvel que você arrematou. Não há nenhum problema, tanto na justiça, tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais. Nossa, existem formas tranquilas de você acelerar a desocupação, e eu falei isso na live anterior. Só procurar aqui dentro do Face e tal, você vai achar. Tá? Ou lá no canal do YouTube também. Ok? Aproveita para curtir a página aqui do Face, tá? Porque aí você recebe notificações daquilo que a gente está gravando e passando aí. Você vai saber e ficar atento aí às gravações que a gente faz, tá bom? Então, bom, outras informações que você quiser ou dúvidas que você tiver, chama a Camila aí. Tá? Hoje, essa semana especificamente, você vai ter uma oferta exclusiva aí, caso você queira pegar tudo mastigadinho. Pegar o meu método, tá? Exatamente como a gente faz, nossa, que é bem completo, muito prático, para você comprar leilões de imóveis com total segurança, sem precisar contratar uma assessoria especializada. É isso mesmo. Tá? A gente já tem mais de 400 investidores fazendo isso. Você também vai ter um grupo, participar de um grupo de investidores que trocam mensagem todos os dias, troca de experiência. Tá? Lá sim, só isso já valeria a pena. Só esse grupo fechado dos alunos que são investidores em leilões de imóveis. Tem advogados lá, médicos, né, empresários, todo tipo de investidor. E é um grupo altamente interativo. Isso é um grupo dos alunos do nosso treinamento aqui, do nosso curso online, que é o Método Análise Pro. Como você compra imóveis em leilões com total segurança e lucro, sem precisar ser advogado e sem precisar contratar uma assessoria especializada, tá bom? Então, se isso interessa para você, chama aqui no chat, né, algum lugar aí, caso você estiver assistindo também depois, né, com a gravação, você vai ter aí a oportunidade aí de entrar em contato com a Camila e ela orienta você, tá bom? Imóvel leiloado de herança, jacente, demanda cuidados especiais ou de sempre? Olha só, depende, se é imóvel de herança, você tem que saber exatamente qual é a situação documental desse imóvel. É tudo que interessa, independente de onde vem. Você tem que olhar qual é a situação, se ele está quitadinho, quem é que está levando isso a leilão, por que está sendo levado a leilão. Se tiver tudo ok, isso já é análise de documentação. A gente tem um checklist.
para todo tipo de leilão, leilão judicial, extrajudicial, né, execuções fiscais, trabalhistas, tal, existe um checklist. Você simplesmente segue o checklist, olha a documentação e ponto, tá? Simples. Qualquer pessoa consegue fazer isso, ok? Bom, é isso que eu tinha que passar para você, até já passamos aqui do nosso tempo, mas fica aí a oportunidade, espero, né, que você tenha anotado aí esse método, né, para você identificar os leilões que realmente são mais lucrativos nos leilões, ok? Eu acho que é isso daí. Um grande abraço e a gente se vê aí nos próximos vídeos.